Gente, boa tarde. Perdoem os meus chinelos, mas eu tô com um machucado no pé, então eu nunca me senti tão carioca em São Paulo com esses chinelos. Queria agradecer muito a Patrícia, a casa, sobretudo também a conversa com a Ana Paula. Foi ótimo te ouvir, aprendi muito e muito bom mesmo ter essa leitura tão atenta e cuidadosa do filme. Adoraria poder ler o seu texto depois. E achei ótimo essa dinâmica da Ana falar primeiro e estabelecer uma série de postulados conceituais, né, a partir da experiência do filme. E é muito importante essa leitura atenta, né? Não é uma leitura que tenta fazer o filme de superfície plana sobre a qual uma série de conceitos psicanalíticos serão arrolados, né? Uma leitura que respeita a singularidade também, a singularidade e a autonomia do próprio filme. Mas eu queria fazer, a partir dessa conversa, né, comentários sobre essa experiência cinematográfica, também sobre a figura do Wajdi, ele chama Wajdi Mouawad, que é o dramaturgo, né? É muito curioso que o Denis Villeneuve tenha feito um filme, talvez tenha sido o único filme dele com, de fato, alguma repercussão, porque ele não é um cineasta que tenha uma obra muito singular, né? Ao contrário, assim, ele é um cineasta muito competente, é um filme extremamente competente do ponto de vista narrativo, tem uma inteligência narrativa, tem uma sustentação do enigma, né, do suspense, tem um pensamento cinematográfico, então a decupagem das cenas, o modo como a distância entre a câmera e os corpos dos personagens, tudo é muito pensado, né? Os planos mais abertos, por exemplo, como se dá essa política também, né? Essa política da linguagem cinematográfica entre esse todo não todo, né? E a singularização dos personagens. Então é um filme muito inteligente, né? Muito sensível nesse ponto, mas é muito curioso, porque o próprio diretor não tem uma obra, me parece pelo menos, eu posso estar enganada, mas não tem uma obra de muita relevância estética. E acho que esse foi o filme de maior repercussão dele, né? Quer dizer, com certeza, foi o filme de maior repercussão dele, e o caminho dele é um pouco ser absorvido pela indústria cinematográfica, tanto que o próximo filme a ficar pronto, se não me engano, em 2018, um filme que ele está preparando é uma nova versão de Blade Runner. O que é curioso, é interessante, porque Blade Runner tem uma dimensão política também, né? Então é interessante. Acho que seria uma bobagem dizer que ele é um cineasta da indústria, como se isso fosse uma desqualificação, mas é isso, não é um cineasta com uma obra muito, muito expressiva, né? Ele está mais preocupado em fazer bem uma certa competência narrativa. Por outro lado, né, a grande matéria-prima que sustenta esse cinema, que dá maravilhosamente margem a todas essas leituras, né, que puderam ser feitas, né, que continuarão sendo feitas, essa possibilidade se sustenta na obra autobiográfica do próprio Wajdi Mouawad, né, que é o dramaturgo, que é um libanês que viveu até os 10 anos de idade no Líbano, então que viveu na pele o início da Guerra Civil, que foi uma guerra que dividiu o país de 85 até 90, ou seja, 15 anos de Guerra Civil, muito confusa. O filme é muito interessante isso eu acho fantástico, é um filme que não tem ele não recai numa certa solução de simplificação, né? Ele não tem a ambição de nos explicar que guerra é essa, porque de fato é da ordem quase do inexplicável, né? De uma tamanha complexidade, é muito confuso. E eu acho interessante também o fato dessa escolha de ter sido uma espécie... A gente sabe que é o Oriente Médio, mas é muito nebuloso se o nome Líbano não aparece em nenhum momento. Esse nome não é oferecido. Então, mas a gente sabe que é ali, né, entre Líbano, Jordânia, Síria e
e Israel. É curioso, né? Essa sustentação desse enigma e essa não redução também, né? Então, o dramaturgo, ele viveu até os 10 anos no Líbano, viveu 3 anos, se não me engano foi dos 7 anos de idade, quando a guerra estourou, até os 10, quando a família então resolveu emigrar. Era uma família de classe média, né? Era uma família privilegiada, que tinha condições de fugir, imigrou para a França primeiro e depois para o Canadá. E no Canadá ele vai estudar teoria teatral, vai se envolver com um grupo de teatro e lá ele vai começar a sua história. Então é muito... Esse, obviamente, ele não é filho de um incesto, né? Essa não é a história dele, mas esse arco trágico, ele é ancorado numa experiência muito situada e muito contingente, né? Do real, da experiência dele, que é a experiência do exílio, que sobretudo, né, é a experiência, além do exílio, é uma experiência de filiação e de transmissão, de relação entre gerações e o desejo de rompimento de silêncio. Então, a obra do Agit é toda marcada por essa, digamos assim, esse dever, né, entre o testamento e o testemunho, de romper com o peso desse silêncio, que é um silêncio que a família dele carregou, né? Muita culpa também, porque é a culpa do sobrevivente, porque sobreviveram, porque puderam fugir, não ficaram lá, né? Junto com tantas outras milhares de pessoas que se tornaram refugiados de guerra. Então essa questão, né, de romper com essa opacidade absoluta, né, da vergonha, da humilhação, do sofrimento, é uma grande motivação, algo que mobiliza a obra do Agit. E não faz muito tempo, se não me engano foi ano passado, ele estreou aqui em São Paulo um espetáculo chamado Solos, né, no plural, em que ele também é um espetáculo baseado na autobiografia, na autoficção, né, em que ele faz o papel dele próprio e é atravessado por todos esses fantasmas. É muito interessante também. Essa busca pela origem, né, que a Ana Paula tão bem colocou, todos esses começos, essa relação entre o filme ele opera nessa sustentação, né, de uma passagem sempre muito sutil entre o passado e o presente, né, entre o privado e o político. É uma chave, um modo de construção muito concreto no filme. Isso é muito importante, e como a própria Patrícia tinha salientado no início, né, diz respeito também a uma lógica de montagem. E é uma lógica de montagem muito bem articulada, porque o filme poderia cair no lugar fácil de criar flashbacks narrativos, como se fossem o retorno da memória traumática, né? Porque o filme lida com o passado traumático, que é o trauma é aquilo que resiste justamente à simbolização pela linguagem, que resiste à representação, né? E que normalmente no cinema narrativo aparece sob a forma dos fenômenos da repetição. O flashback talvez seja o fenômeno da repetição, mas jamais estabilizado como linguagem narrativa. E é muito interessante, né, que o filme não lança mão de não me parece que seja exatamente um flashback narrativo, né? O filme, porque não tem um back, não tem um retorno, existe tempos que são coextensíveis, né? É a lógica do matéria e memória de um filósofo chamado Henri Bergson, por exemplo, né? Em que o Bergson tem uma perspectiva contrária à espacialização do tempo, que dividiria, né, o tempo numa linha, num contínuo progressivo, né, do passado ao presente em direção ao futuro. Mas antes ele trabalha com a ideia de que todos os tempos são coetâneos e coextensíveis, né?
A questão é que para sobreviver nós precisamos nos situar na atualidade, porque senão a vida fica inviável, impossível, né? Precisamos do esquecimento, né? O esquecimento é uma função ativa, é uma função plástica, é uma função da saúde, né? Psíquica. Então o filme, eu acho que ele é muito interessante nessas idas e vindas, nessa montagem, né? No corte que ele opera entre o passado e o presente, na justaposição, né, dessas posições, instaurando um novo, né? Porque não é um ciclo trágico que vai implicar uma repetição ad infinito daquela trajetória de ódio, ao contrário, né? Quer dizer, como é que você pode lidar com os fenômenos da repetição, com a memória traumática e com essa coetaneidade, coextensividade entre o passado e o presente, mas conseguir perfurar, né, perfurar aquilo que se repete, instaurando um novo, né, instaurando, como diz Ana Paula, o não todo, né, ou seja, a marca singular de cada um. E essa singularidade é o que resiste ao todo e é o que resiste à reprodução, a cadeias de reprodução de sentido permanente. Então isso é muito interessante. E a Ana já falou, né, a questão da carta, né, do endereçamento, né, e da inscrição do nome na lápide, que é algo fundamental para as tradições judaico-cristãs, né. Eu não conheço a tradição islâmica, mas é muito interessante isso, né? No judaísmo, que eu conheço um pouco mais, a inscrição do nome, né, na lápide é um momento estruturante mesmo da vida comunitária da vida comunitária e da psique, né, dos sujeitos. É realmente muito importante, inclusive interessante porque ela fala em pedra, né? Não quero nenhuma pedra. E não é uma tradição católica, talvez porque ela seja o cristianismo no Líbano, seja o cristianismo da ortodoxia, né? Ela seja uma cristã maronita, talvez isso tenha uma semelhança, um parentesco um pouco maior, né? Porque é muito forte essa imagem da pedra sobre a lápide, né? Pensando no peso, na imanência, né? na ideia do território, né? Do solo. E claro que isso nos remete ao nosso berço civilizatório, que é o próprio Oriente Médio, né? Com a sua geografia árida, né? De pedras. Que aliás se contrasta também muito bem com o paralelismo entre o Oriente Médio e o Canadá, né? Entre a aridez e a piscina. É muito interessante a imagem da piscina, da imagem que, sim, poderia uma metáfora quase boba se a gente pensar nesse líquido uterino, mas é muito mais do que isso, né? É na piscina que a relação entre mãe e filha aparece com mais força. É na piscina que a Nawal Nawal, né? Que ela tem uma cena interessante, quando os dois pulam. Exatamente, na piscina e o irmão fica naquela posição fetal. Parece que os dois estão lá por um tempo. Exatamente. Quer dizer, a mãe reconhece o filho e os filhos se reconhecem como os filhos antes da revelação do incesto, mas os filhos se reconhecem como filhos de uma violência. E na piscina eles vão, é como se houvesse um renascimento, né? Uma recuperação de o movimento da água, mesmo uma água parada, né, de piscina, aquilo pode permitir uma religação. Isso é muito bonito, né? E aí tem uma coisa interessante, que o Ajdi Murawat, ele fala muito da figura do escaravelho. É uma figura que é um pouco uma obsessão dele, que é um inseto que se alimenta de excrementos de animais maiores, né? E o escaravelho retira, então,
com perdão da palavra, né, dos excrementos da merda desses animais, a substância apropriada para a sua própria constituição. E ele diz que um artista, né, um dramaturgo, é um escaravelho que procura, né, nos excrementos da sociedade os alimentos de que necessita para produzir as obras, né, que sempre fascinam e que sempre perturbam. Ele diz que é isso, que talvez o que haja de mais obsceno, né, nada pode haver de mais obsceno e abjeto do que o tabu do incesto, né? E a partir dele, como você faz da cultura da violência, aliás, a cultura é violência, né? Para o Walter Benjamin, não há um único documento da cultura que não seja um documento da barbárie, né? Então, como transformar a cultura da violência em numa perfuração, em algo que possa instaurar o novo, né, o não todo, a política, a partir da singularidade, né, e que rompa com o ciclo da violência, o ciclo do ódio. Isso me lembra um pouco uma frase muito bonita do Benjamin também, que se apropria de um provérbio racídico, rabínico, que diz o seguinte: se você quer o fogo, vá às cinzas. Porque a matéria-prima do mundo, né, o fogo, né, que é a chama da vida, a matéria-prima do mundo, ela se encontra nos dejetos, nos excrementos, naquilo que resta. O Baudelaire, por exemplo, né, é um poeta, foi muito, muito valorizado pelo próprio Benjamin a partir dessa leitura, né? E é muito interessante, né? Porque o filme se chama Incêndios. Eu me perguntei muito isso. Eu não sei se vocês têm uma resposta, mas não é óbvio esse nome, Incêndios. E eu falei, nossa, realmente, eu acho que o provérbio racídico citado pelo Benjamin, né? O que resta de um incêndio senão as cinzas, né? E o que essa mulher faz? O que são essas cartas, senão o recolhimento, né? O recolhimento dessas cinzas, o endereçamento dessas cinzas, né? Para que as cinzas possam, entrar numa nova combustão, né? Bom, muitas coisas para dizer, mas eu acho que a gente pode abrir para o debate. Tem um incêndio significativo ali que é do orfanato, que acho que é ali que a coisa pega fogo mesmo. Porque se não fosse o incêndio do orfanato, o ataque, o filho dela não teria sido levado e não teria acontecido toda essa tragédia, né, essa confusão toda. Mas tem uma parte ali que é importante, né? O orfanato quando pega mas, fogo. Sim, isso claro. Mas eu acho que para além disso, né, o próprio tabelião, que a gente fala em português, notário, ele diz uma frase também, que é uma frase muito clara sobre qual é a tese do filme. Ele diz: a morte não interrompe uma história, né? A morte não é um ponto final, toda a história deixa seus traços. Ele usa essa palavra. Então, quer dizer, as cinzas, né, do incêndio dizem respeito a todo esse campo semântico do traço, do rastro, da marca, da cicatriz, que é algo que é evidente no filme, né? O reconhecimento do filho a partir da marca no próprio corpo, né? E aliás são 3, né? Então eu acho que sim, é o orfanato, claro, o incêndio é a destruição da guerra, né? Mas é também o que a experiência de guerra, o que essa experiência deixa como possibilidade de transmissão, né? Então o filme é o tempo inteiro o elogio, né, da continuidade a partir da transmissão e de uma transmissão singular, né? Temos uns 10 minutinhos para conversar. Pode. Bom, primeiro eu queria agradecer a Ilana. Eu sou da área de psicanálise, eu sou
para a área de letras clássicas. Então, o meu interesse maior é nessa coisa da transposição da tragédia grega, latina, do mito, para mídias diferentes, né? No caso, eu conheço o texto da peça, não assisti a encenação da Marieta Severo, mas vai acontecer agora em abril lá em Santos. Se alguém for de Santos, ela vai encenar de novo. E não conheci o filme, perdi o começo, então estou com algumas desvantagens. Mas fora isso, eu acho que uma coisa talvez... Bom, teria muitas coisas para falar, obviamente eu não sou palestrante, não vou monopolizar. Mas acho que uma das coisas que você falou que eu achei interessantes é sobre essa coisa eu chamaria do ciclo, né? Porque dentro do trabalho com a tragédia grega, a gente chama do ciclo tebano. Tem várias peças, várias tragédias, todas do século V a.C., que compõem o que a gente chama de ciclo tebano, que é meio que contar toda essa história do Édipo e depois os filhos do Édipo, né? Uma história tipo, que não tem fim, né? E aí me parece que realmente, tanto na peça e aí o filme transparece isso, há uma tentativa de encerrar o ciclo, né? Quer dizer, aquela palavra final lá sobre em torno do amor e não do ódio, porque a mitologia toda antiga é em torno de o tataravô lá fez uma coisa errada e aí recai sobre o avô e recai sobre o pai, não tem fim, né? É infindável, isso é estruturante na mitologia antiga, não é? Então, aqui me parece que a tentativa do dramaturgo que está transposta para o filme é de mostrar que há uma possibilidade de fechamento do ciclo, por assim dizer, pela palavra do amor aí, aquela palavra final dela que ela deixa, tá, tudo bem, eu tinha ódio, mas agora é tudo amor e tal. Então, acho isso que talvez seja uma abordagem interessante de olhar. Mas sim, sem dúvida. Mas eu acho que esse discurso do amor não é esse amor... não é um amor assim, redentor ou conciliatório, né? Porque eu acho interessante o fato de que quando ela endereça as duas cartas para o filho e para o pai, mesmo na carta, isso que é muito curioso, né? A carta para o pai é uma carta de ódio, né? E ela assina como a prisioneira 72, né? La Femme qui Chante. Quando ela vai escrever a carta para o filho, que é uma carta de amor, ela assina como o nome e a prisioneira 72. Outra ela fala puta. Mas eu acho que tem se você me permite só uma ponderação, assim, eu não sei se é redentório, mas talvez seja, porque o que me parece que não tem no filme e que é muito importante na peça, e você conhece o texto da peça, não sei se você conhece. Não. Então, na peça está muito marcada essa coisa do ciclo, porque a avó dela, que é quem salva ela, aí nem aparece a mãe. Na peça fala da mãe. A mãe, ela tem ódio pela mãe, porque é a mãe que tira o filho dela, o filho primeiro. Então, essas coisas estão perdidas no filme, e por isso que eu me assento mais na peça. Porque na peça, para mim, fica muito clara a coisa do ciclo. E você comentou aqui, né? Então, na peça, a avó fala, não, você tem ódio da sua mãe, eu tinha ódio da minha mãe. Lá fica muito, muito claro no texto da peça como é uma coisa de ciclo. É de um ódio que passa de geração em geração. E aí, finalmente, me parece que a Naval quer e consegue, me parece, redimir o que a avó dela tinha pedido, porque ela queria que acabasse com esse ciclo na peça. Então, talvez a leitura da peça, nesse sentido, me dê uma sensação mais tranquila de falar disso, porque se o dramaturgo foi lá retomar o ciclo tebano, e eu digo que ele retoma o ciclo tebano e não só o mito do Édipo, porque aí não está falando pelo menos um pedaço que eu vi do filme, não fala do procedimento que tem na peça também, que a Naval tem que ir lá voltar para escrever o nome da avó dela na pedra tumular, que a avó dela não sabia escrever, ninguém sabia na vila. Ela tem que voltar lá para escrever, e tem o negócio de jogar água no túmulo. Lembra o mito de Antígone? Antígone, você tem que jogar a terra em cima do meu irmão, não é assim, não larga o corpo lá. Você tem um ritual de enterramento para cumprir como compromisso familiar e compromisso cívico, né?
Então, aí também no filme, não estou desmerecendo o filme, eu gostei muito do filme, mas também essa parte está falhando nesse aspecto para fazer uma interpretação do ponto de vista da retomada do ciclo, porque na verdade está usando essa ideia. Também na peça, o Simon, aí eu não sei se é o caso, mas na peça o Simon é boxeador, o que me parece que retoma a ideia dos dois irmãos do ciclo tebano que lutam contra si no 7 contra Tebas. Então, a minha proposta, que não é de caráter psicanalítico, porque eu não entendo disso, é talvez também fazer uma abordagem tanto do filme quanto da peça, enquanto ciclo mitológico tebano, porque me parece que o dramaturgo insere todo esse ciclo na peça. Não, é Desculpe ótimo. me alongar, Imagina, mas- como você chama? Renata. Renata, não é ótimo? Só um comentário a partir do que a Renata falou, porque ele foi muito perguntado o que ele achou do filme, claro, né? Eu não tenho nada a E aí ele disse o seguinte, que ele precisou de um distanciamento muito grande, né? E ele disse assim, eu ouvi o filme 4 vezes, mas na verdade eu acho que eu não ouvi. A realidade e a violência, que no teatro eram só sugeridas, são muito perturbadoras no filme. Estou citando a fala do Agita. Me fez pensar em uma frase do Flaubert quando lhe propuseram uma edição ilustrada de Madame Bovary. Querem colocar em imagem o que eu levei anos para esconder. Isso é maravilhoso. Então, ótimo o seu comentário, porque o cinema tem esse desejo de representabilidade. Ele, com frequência, incorre nesse tudo mostrar, né? Às vezes nesse excesso, né, de dar representação para coisas que, na verdade, às vezes são muito mais impactantes e fortes quando são sugeridas, né? Então, eu acho que é muito difícil mesmo para ele ter contato com uma obra que é sempre um recorte, é sempre uma subtração, é sempre uma redução. E ainda mais que torna explícito. O filme é muito violento, né? Tem momentos de muita violência. Ela tem uma coisa muito interessante, que assim, ela passa grande parte da vida dela buscando o filho que foi tomado dela. E ela vai parar nessa prisão por causa do ódio que ela teve da guerra e de tudo que aconteceu, por ela ter perdido o filho dela. Então ela se diz assim, nossa, foi queimado o orfanato, então agora eu tô com muito ódio de tudo, então eu vou matar, me entregar esse ódio. E ela vai parar na prisão e ela é escutada pelo próprio filho, lógico, que ninguém sabia. Então aí nessa questão era um homem que ia lá torturar uma mulher. Ela só vai descobrir no momento que, imagina, a vida inteira tentando achar esse filho, a desgraça da vida dela, ela depois vai ter que criar os filhos fruto do estupro. De repente ela olha na piscina o pé do cara, depois olha o rosto, fica a cabeça dela, né? Então, essa aliás, quebra só um parênteses, ela morre como... Ela morre no filme, porque no filme é meio ambíguo, você não sabe em que momento ela morreu exatamente. A questão da temporalidade, ela oscila, mas é como se ela morresse com a revelação da verdade. Então o que acontece no Édipo Rei, né? A verdade cega. E assim, ela... Mas essa coisa do amor, então as duas cartas até dá pra entender, porque ela guardou um amor por muitos anos pelo filho, e ali, naquele momento, ela descobre que era o mesmo homem que tinha feito ela parar de cantar. Na verdade, ela era a mulher que cantava e ele fez ela parar de cantar. Não. Não fez? Aliás, ela só se tornou a mulher que cantava. Mas ali na hora ela parou. Na hora ela não não foi? canta. Não, na hora que eu digo... Depois dali no filme não mostra ela mais cantando. Ah, sim, sim. Então eu interpreto pelo filme, não conheço a obra, que depois ela não canta mais, ele ainda solta aquela frase, agora eu quero ver você cantar. E no filme não mostrou ela mais cantando. Então é interessante que, pelo filme, a simbologia de que, não, sim, esse cara fez ela parar de cantar. Então tirou o que levava ela para a humanidade. Mas Deus deu os filhos. Aí deu os filhos, mas aí ela não negou, dá pra ver aquela coisa difícil. Sim, mas ela só se reconstruiu porque tinha por causa esses dos filhos. filhos. Mas tem uma simbologia muito forte, quer dizer, o homem que tira ali a humanidade dela naquele momento é o próprio filho, depois que ela vai descobrir anos. Enfim.
Deixa eu ver as coisas que tu Aquela tem uma mocinha ali. Quando eu vi o título do filme, eu lembrei um pouco desse negócio de simbologia dos mitos, que fala, que eles falam de fogo, água, ar e terra. E que fogo é quando. E que quando você sonha com fogo, quando você pensa em fogo, normalmente é uma coisa ruim para outra coisa acontecer. É quando um ciclo se finda para outro começar. E é um pouco isso que a Renata falou. Que é tipo esse ódio que vai se perpetuando até a mulher morrer, até eles descobrirem que o filho dele foi o que estuprou a mulher, que esse ódio acaba, que tudo vira tipo uma coisa só. Que um mais um vira um. Só a Elaine e o Conrado. Direcional para a Depois a Paula, gente mas encerrar, Roberto, tá? eu fiquei Já estamos pensando fazendo na aula. tragédia do Édipo, assim, na tragédia do Édipo, ele que se responsabiliza, né? Ele descobre, e ele se cega, né? E parece que no filme é o contrário. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso. Porque parece que é ela, a mãe, que se responsabiliza e ele vê. Ele vai até até o túmulo e vê, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, por favor. Eu queria pegar o que a Renata colocou, né, enquanto ciclo que se preserva na tragédia grega, o até grega, figura do destino. Né? Ninguém sabia que o filho era o pai. Bom, o destino sabia. Né? Em algum lugar algo aparece por uma via de saber. E a minha pergunta para a Ana se poderíamos tomar essa figura do destino, né? Isso que se apresenta como ciclo, justamente como a verdade que a fantasia tenta fazer valer. Soltou. Bom, Mais alto. Bom, eu queria fazer só alguns comentários antes, porque eu acho que a discussão estava bem interessante. Eu me apoiei no texto, eu não consegui ler o texto mesmo, porque eu achei que ia ficar muito árido para vocês, já não bastasse a aridez do filme. Me apoiei, todas as citações que eu faço são citações, todas elas da peça, e não do filme, do texto da peça. O texto da peça ele é muito rico. Eu li o texto depois de ver a encenação. Então, de fato, tem um caráter da peça que o filme perde. Eu tinha ficado com a impressão que o Villeneuve tinha escolhido lançar luz na questão política. Tanto que ele localiza muito mais politicamente o texto do que a peça. A peça é mais universal, né? A peça trata de um universal humano, né? Claro, ele passa pelo episódio do incêndio do ônibus, que parece que é um dado histórico, né? Quer dizer, tem algo incendiário que aparece como dado histórico, que houve esse incêndio deste ônibus em determinado momento da Guerra Civil. E aí localiza. Mas o filme, o Villeneuve tenta dar nomes, né? Nomes que apontam para determinado lugar. Né? E na peça não tem isso, não tem essas referências a nomes. E de fato a peça traz um aspecto de tragédia, recuperando mesmo a questão da tragédia grega, por essas vias de correntes. Né? A figura da avó é fundamental na peça. É ela que pede para Naual romper com a corrente do ódio, né? E como que ela romperia com a corrente do ódio? Né? Aprendendo a ler. E quando ela aprendesse a ler e escrever, ela poderia voltar e escrever o nome da avó, que estava sem nome. Né? Quer dizer, a questão do nome perpassa a peça, a escrita do nome, de dar um lugar. Né? Acho que é uma peça sem lugar, no sentido de, é aqui que isso acontece, em nenhum outro lugar do mundo mais, então a peça não é assim, mas ao mesmo tempo a peça busca o lugar. Busca o lugar do sujeito com essa trajetória do nome, que é muito interessante. Ao mesmo tempo, né, é consubstancial, ao mesmo tempo que eu quero um lugar por um nome, né, tem um sem lugar, que é uma história universal. Aí tem um aspecto mais trágico ainda, né,
que é o aspecto universal. A peça brinca muito com o universal e com o absolutamente singular, né? Tem um universal dado pela tragédia, pelo destino humano, e tem um absolutamente singular que é, bom, é só aqui esse sujeito singular que responde dessa forma e aí pode negar a não humanidade a partir de talvez de um rompimento com o elemento do destino, né? Porque talvez 1 mais 1 igual a 1 seja o destino matemático e o destino trágico, né? Como romper com 1 mais 1 igual a 1, né? Como ir além do Édipo. E aí talvez eu não concorde só que seja redentor, né? Porque talvez não seja o amor, porque o amor e o ódio aparecem como uma contradição mais na peça do que no filme, né? O filme aponta um pouco para o amor como saída. A peça vai além disso, tá? Tem amor e ódio, né? Pela mesma pessoa. Ela separa, mas é o mesmo sujeito ali, né? Te amo e te odeio, né? Como uma contradição sustentada. Mas tem além disso, com a nomeação. E é interessantíssimo mesmo, eu não tinha me dado conta que ele vê o nome da mãe, né? Quer dizer, talvez essa leitura do além do Édipo possa apontar que o próprio filho tenha ganhado alguma dignidade de sujeito nessa última cena de ver o túmulo da mãe, ver o nome. Acho que né? tem uma coisa estrutural na peça. Eles precisam fechar.